boa noite, meus amores do canal Educação. Como é que vocês estão aí do outro lado da telinha? Tá tudo bem? Tá tudo em paz? Hein? Tô muito feliz que hoje aqui na nossa aula do primeiro ano, né? Aqui comigo, professora Amanda, tem uma turma boa. Campo Largo, Floresta do Piauí, Landry Salles, Palmeira. Bem-vindos e bem-vindas, né? Voltando aí nossa semaninha, nossa segunda de guerra. Nossa segunda que a gente está aqui toda vez às 9 da noite. E aí a gente vai continuar nosso bate-papo sobre o nosso projeto de vida, não é isso? E hoje eu vou aproveitar. Boa noite, Mariana. Tudo bom, meu amor? Tudo em paz? Está aí pelo YouTube. Quem está pelo YouTube também, boa noite. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tem uma novidade ótima, que são os podcasts, né, do canal Educação, que estão de volta. Então, hoje pediram que a gente comunicasse a vocês, né, que os nossos podcasts já estão de volta, eles estão nas plataformas de streaming, lá naquele Spotify, você encontra com bastante, né, conteúdo, inclusive com revisões para o Enem. Então, para quem está se preparando, né, chegou aí a Lohânia, o Manuel Antônio, boa noite, meus amores. Parece que o negócio hoje aqui vai ser animado. Vocês já tinham ouvido falar que nós temos um podcast aqui no canal, queridos? Hã? Ora, não. Aqui o negócio tá bonito demais, rapaz. Cada vez mais a gente diversificando, né, o nosso alcance para que a gente chegue a vocês de uma forma mais massa, né? Não, galera de Palmeira? Boa noite aí nas nossas mensagens. Então é o seguinte, recado dado. Eu vou falando e vou tentando respirar, né? Porque parece uma metralhadora quando ela chega. Mas nem de metralhadora eu gosto. Vamos acalmar esse negócio aqui. Vamos respirar de novo, né? Última aula da segundona, a segunda que a gente já começa assim, eita menino. Hoje a gente vai conversar sobre uma coisa massa, que inclusive tem tudo a ver com a gente aqui, né? A gente está batendo esse papo de projeto de vida, conversando sobre a importância da escola na nossa formação, né? Na formação da nossa identidade, nesses relacionamentos que temos, né, na escola, como a gente lida com os colegas, com a gestão da escola, com a comunidade externa à escola, né? Com a comunidade do entorno, né? Que nem sempre é tão externa. Às vezes essa comunidade está bem próxima, né? A gente também tem essa lida com quem, ó? Com os profs. Então, nossa aula de hoje é para falar sobre essa nossa relação, tá bom? Então, a gente vai bater esse papo conversando aqui comigo, professora Amanda, para quem está chegando agora. Nosso conteúdo aqui, nossa disciplina, nosso componente curricular é o projeto de vida. E a gente está aqui, ó, comunidade escolar, relação professor e estudantes, tá certo? Então, como que a gente se relaciona, como que a gente lida, né, uns com os outros. É interessante isso, gente. Eu adoro conversar sobre essas coisas. E aí o nosso objetivo aqui hoje é compreender a relação entre professor e estudantes nos mais diversos níveis, destacando a importância dessa interação para a construção do projeto pessoal e do projeto de vida. Aí eu quero, antes da gente começar a nossa aula mesmo assim, valendo, a gente sempre começa com uma boa conversa, né? E aí, dando continuidade a essa conversa, eu quero perguntar para vocês, ó, Mariana, Lohânia, Manuel Antônio, a galera de Palmeira, Campo Largo, Floresta, Landry Salles, me conta uma coisa. Vocês já tiveram ou têm um professor ou professora que deram assim uma marcada na vida de vocês? Preferencialmente, lembra assim de uma coisa boa, viu? Mas se lembrar de uma coisa ruim, pode falar também, sem citar nomes. Se for ruim, não cita nomes. Por favor, deixa abaixo. Deixa abaixo, deixa abaixo. Mas se for coisa boa, conta pra gente. Eu quero que vocês busquem na memória, é isso mesmo. Procura aí um professor ou uma professora que marcou tua vida, tá? E eu vou dar 2 minutinhos para vocês pensarem e responderem no chat para a gente dar seguimento à nossa aula, tá beleza? Então, valendo, pensa aí no prof ou na profa que marcou sua vida. Valendo!
cadê esse nome não veio, não? Essa memória não veio, não? Mas muito que bem, tem problema não, que aí eu vou contar um pouquinho, né? Daqui a pouco, dessa minha memória que eu tenho de alguns professores que foram super importantes para mim, sabia? Olha, eu fui isso aqui para me formar em geografia, porque eu amava meu professor de geografia quando eu era criança, né? Me acompanhou a infância inteira. Quando eu comecei a estudar geografia, tinha um professor que, gente do céu, ele foi tão importante para mim, né? E outros também, né? Alô, galera de Ribeira, chegando aí na nossa aula, boa noite. Então, minha gente, sempre tem uma história, né? A professora Hilda, peraí, deixa eu enxergar aqui que eu vou chegando pertinho. A Mariana disse assim, a professora Hilda marcou minha vida com coisas boas. Ela me ensinou a ler. Olha que coisa mais linda, a Mariana já puxou aí uma memória bem antiga, né, Mariana? De quando você aprendeu a ler. Olha que bacana. Eu também lembro, eu lembro o nome de todos os meus professores e professoras da infância. Poderia fazer uma super homenagem a eles, né? Porque, gente, é tão... Olha um momento que a gente não é gente, como diz a história. Mas nós somos gente, sim. Nós somos gente em formação, né? Aprendendo, inclusive, a dividir os espaços, né? A se socializar. A gente está ali num momento que o professor passa poucas e boas nas nossas mãos, não é? Quando a gente é criança pequenininha e ainda assim conseguem, com muita perseverança, ensinar bastante coisa para a gente. Que bonita a sua memória, Mariana. Obrigada por ter conversado aqui com a gente. E a professora Hilda, né? Que marcou a vida da Mariana, porque ela fez muitas coisas boas e, além do mais, ensinou a Mariana a ler. Que massa! Parabéns! E aí a gente vai lembrando, né, dessas memórias, como é importante, né? Mas também tem aquele professor e aquela professora que, eita, nossa, preferia não ter topado com você na minha vida, querida ou querido. Alguém já teve uma situação assim, né? E eu já tive. O Santiago já fez assim para mim, ó. Depois eu vou já querer saber desse fofocalizando. Quem é Santiago, pelo amor de Deus, né? E aí a gente tem, né, esses contatos. E aí, gente, o contato do professor, da professora com a gente, enquanto somos estudantes, é muito forte. Eles que estão na lida direta com a gente diariamente, né? Todo santo dia insistindo, criando formas, né, de trazer vocês para perto, para fazer com que a gente se interesse, não é isso? Então a gente precisa entender um pouco como se dá, ou como deveria, ou talvez ver alguns exemplos, né, dessas relações entre professores e alunos. Olha só, a gente vai relembrar aqui rapidinho, tá? Para quem está chegando agora, a gente vem conversando sobre esse contexto, né, da escola, na nossa formação, na formação da nossa identidade. E aí a gente lembra que fazem parte, né, desse processo de ensino e de aprendizagem. Não só o professor ou a professora que estão na sala de aula, né? Não só esse corpo docente, que são os professores, mas vocês mesmos, né? Os nossos alunos, a gente tem condição, enquanto alunos, de aprender alguma coisa com os outros, né? Inclusive, a gente escuta de vez em quando assim, eita, que só aprende o que não presta. Já ouviram falar isso? Eu já ouvi falar demais, menino. Eita, que tu, hein? Só aprende o que não presta. Isso é a boca do piauiense, da mãe e do pai piauiense falando pra gente, quando a gente tem a idade que vocês têm. Já ouviram essa? Então, até o que não presta, a gente aprende mesmo. E aprende com os colegas, né? Aprende com as outras pessoas que fazem parte desse contexto, desse ambiente escolar. Brincadeira da parte, eu estou querendo dizer que todas essas pessoas, esse pessoal, né, que compõe a escola, fazem parte do nosso processo de aprendizagem, né? Diretor, vice-diretor, coordenador, coordenadora, funcionários dos serviços gerais, a portaria, secretário, bibliotecário, né? Todo mundo faz parte desses ensinamentos para a gente. Tem alguma coisa que deixa com a gente ensinado, né? Nossa família, os stakeholders, né, que são aquelas partes interessadas, aquela turma que não faz parte diretamente da escola, mas que se envolve nesses processos de vez em quando, como a própria comunidade onde a escola está inserida, né? A associação de moradores, igrejas, o conselho tutelar, enfim, ONGs. Então, toda essa turma faz parte desse grupão de
pessoal, né, desses relacionamentos que nós temos no ambiente escolar que nos ensinam alguma coisa, tá certo? Então, é na escola que a gente lida principalmente com essa nossa dinâmica de relacionamentos, né? A gente se socializa na escola, a gente conhece pessoas que não são da família na escola, a gente convive com essas pessoas. E na escola é para a gente aprender a conviver com respeito, né? Respeitando as diversidades, as diferenças, aprendendo a dialogar, né? Colocando também os nossos limites nessas relações, porque eles precisam existir. Não é verdade? Não é porque, por exemplo, eu sou amiga do Manuel Antônio que ele vai fazer todo tipo de brincadeira ou vai ter o direito de me constranger na frente dos demais. Isso não é justo, não é? Ou a história do bullying, né? Que também era muito mais comum no meu tempo, quando eu era criança, eu já falei para vocês, né? Quando eu tinha a idade assim de criança mesmo, o bullying era assim, quem não fazia estava errado. E hoje a gente já vê todo um processo, né, de trabalho, de um trabalho de conscientização, de sensibilização para os impactos que isso causa na vida das pessoas. Alguém daqui das nossas turmas já sofreu bullying? Ou já bulinou alguém? Sejam sinceros, respondam aí no chat, né? Então, quem já sofreu bullying sabe como é que é. Então, é na escola que a gente pega uma oportunidade dessas, né, para trabalhar com as diferenças, tá? E essas diferenças, elas vão vir de várias formas, não é só a diferença física, tá bom? A diferença física é o que mais pega, né, na hora do bullying e tudo mais. Mas são todas as diferenças de crenças, por exemplo, né? Eu sou de uma religião, você é de outra. E daí? Cada um que escolha seus caminhos para serem seguidos, né? Desde que sejam, desde que a pessoa tenha liberdade, tenha respeito pelo próximo, que é isso que toda religião prega. E então, não só esses aspectos, mas vários outros. Cada pessoa é um universo e na escola a gente aprende essa língua. E aí quem está com a gente lá diretamente dentro da sala de aula são os professores, né? Então o corpo docente que está aqui, ó, a gente já viu esse slide na aula passada, ele faz parte, né, de toda uma estrutura organizacional. Ou seja, de toda uma organização para fazer isso aqui funcionar, minha gente, tá? Não é da noite para o dia, por exemplo, que se organiza toda uma estrutura. Imaginem vocês, estão todos aqui assistindo aula por mediação tecnológica. Para eu estar aqui conversando com vocês, estamos aqui na parceria do Newton Mack, nosso diretor de imagens, e do professor Santiago, que está aqui com a gente, né? Organizando o chat, mediando a nossa conversa aqui também. Vocês do outro lado, isso aqui eu estou falando do básico que está mais próximo de mim, mas para o canal funcionar tem mais uma galera gigante. Quando vocês tiverem a oportunidade de vir conhecer nosso canal Educação, chega aí que vocês vão ver como é a estrutura que faz isso aqui funcionar, né? E isso aqui é uma realidade diferente. Mas dentro das escolas, né, no contexto presencial, eu tenho certeza que temos aí professores e professoras, né? Em Campo Largo, Floresta, Landry Salles, Ribeira, Palmeira. Eu não sei se onde Mariana, Lohânia, Manuel Antônio estão, se eles estão de casa, se eles estão da escola, se eles estão de algum polo e estão acompanhando pelo YouTube. Mas agora eu gostaria de saber qual o nome dos professores e das professoras que estão acompanhando vocês aqui no nosso projeto de vida. Coloca aí no chat, tá certo? Então, para funcionar, a gente tem toda uma organização, estrutura, planejamento e relacionamentos, né? Existem várias formas de se programar a nossa atuação junto a vocês, tá certo? Aqui a gente está só representando mais uma vez, né, essa estrutura organizacional da escola para que a gente relembre. E aí a gente vem para o nosso papo mesmo, professores e estudantes. Vamos ver o que é que tem de bom para a gente? Olha só. A gente vai começar falando da história do contrato didático, né?
eu acho que é uma das primeiras coisas, é uma das primeiras conversas. Olha, em Ribeira do Piauí, a gente está com o professor Adriano Lima. Boa noite, professor Adriano. Seja muito bem-vindo com sua turma aqui na nossa aula de projeto de vida, tá certo? Boa noite, queridos. Então, olha só, estou em Ribeira, né? Ribeira do Piauí. Muito que bem, professor. A aula hoje é sobre nós e esses meninos aí que estão com você, não é? Que estão aí contigo nesta labuta. Então, a primeira coisa que faz, o professor Adriano há de concordar comigo, é fazer um acordo com vocês no primeiro dia de aula. Meus amigos, minhas amigas, eu sou fulano de tal, eu sou a professora Amanda, eu sou o professor Adriano, e a gente vai conversar aqui um pouco. No primeiro dia de aula a gente se apresenta, né? A gente conversa sobre como vai andar a disciplina e a gente fecha um contrato ali. Eu vou fazer assim com vocês e eu espero que vocês façam assim comigo. Não é isso, Mariana? A Mariana falou do professor Gilson Santos, João Leno, é isso? João Leno, é isso mesmo. Professores também que estão aí com vocês, Mariana, é isso? Aí de onde é que você está falando? Coloca aí para a gente, tá? Então, esse contrato é interessante porque ele faz parte dessa ação educativa, né? Então, é o conjunto de relações estabelecidas entre professor, alunos e o conhecimento, né? Então, quando a gente chega numa sala de aula, a gente está cheio de expectativa, galera, e elas são sempre as melhores possíveis, né? Olha só. Ah, entendi, Mari. Vocês estão em casa hoje porque choveu bastante. E você está em qual cidade, moleque? Eu quero essa chuva para cá também. Ver se essa chuva vai passar pelo menos perto aqui da gente, em Teresina, né? Por favor. Bem que hoje está bonito para chover aqui, hein? Tomara que dê uma chuva. Então, esse contrato didático, ele vai ser justamente esse conjunto de expectativas que nós criamos em relação à turma, né? Em relação ao andamento de cada uma das nossas disciplinas, tá certo? Então, são essas expectativas do professor em relação aos alunos e de vocês também em relação ao professor, né? Eu tenho certeza, meu amigo, que quando vocês passam, tipo assim, terminamos o 9º ano, agora vamos para o 1º ano. E sempre tem um professor ou uma professora que vocês não conhecem ainda, vocês ainda não foram alunos dessa figura, dessa pessoa. E aí começa, ó, vamos conversar bem com os meninos que estão no 1º ano. Esse professor é bom, é? Essa professora aí é boa, é? E o que é um professor bom para vocês? Hein? Isso é uma pergunta que eu quero resposta. O que é um bom professor? Né? Aí vocês vão perguntar para os veteranos, né? Para os veteranos do ensino médio. E a professora Amanda é boa, é? A aula dela é legal, é? Ela passa muita tarefa, passa. Não é? Então, isso é um conjunto, né? Ah, estão em São Pedro do Piauí, no Anexo Brejo. Um cheiro em vocês, viu, Mari? Então, olha só. O que é um bom professor? Ou uma boa professora, né? O que é que faz um bom professor ou uma boa professora? E aí, quando vocês estiverem com essa respostinha, já podem colocar aqui no chat, tá? Então, a gente tem, né, o tipo de relação que o professor e o estudante tem e mantém com o saber é o motor da relação didática. Nós estamos aqui, né? Melhor aluno, o Thalisson. Eita, o Thalisson, toma, professor Adriano, o teclado do Thalisson, que ele já está aqui se mostrando no chat. É o Thalisson, em Ribeira do Piauí. Eita, Thalisson, eu estou brincando, viu? Mas olha só, eu quero que vocês reparem nisso aqui, né? O tipo de relação que o professor e o estudante têm e mantém com o saber. É o motor da relação didática. Eu costumei ouvir, gente, eu dou aula. Ele é estudioso demais, né? Eu tenho certeza que é o próprio Thalisson que está digitando. Será que eu acertei? Eu já dei aula desde o ensino fundamental, né? Ali do 6º ao 9º ano, ainda sou professora do ensino fundamental. Eu dou aula no ensino médio e eu também dou aula no ensino superior, né? Quando as pessoas estão estudando para ter uma profissão, nas graduações. Já dei aula em graduação de vários cursos e também dou aula em pós-graduação, ou seja, depois que as pessoas se formam, que vão estudar mais. Ah, muito bem, viu? Como viu? Ah, eu conheço. O Thalisson tinha aí se apossado do teclado e ele já tomou o teclado do Thalisson. É isso mesmo, professor Adriano. É para isso que a gente tem
a mediação, não me tomo de conta. Mas é bom deixar eles conversarem comigo também, que eu adoro. Eu gostaria de estar aí pertinho de vocês, mas estamos pertinho por aqui também, né? O Thaleson me desconcentrou, eu estava falando, sim, que eu estava falando dessa minha experiência, né? De lecionar nas mais diferentes esferas, né? Desde o ensino fundamental até a pós-graduação. Gente, é um pouco diferente, viu? Como as coisas acontecem. E eu já ouvi tantas vezes professores dizendo assim, olha, eu não estou aqui para ser amigo de aluno, não. Eu não estou aqui para ser amigo de aluno, não. Não quero ser amigo de aluno, não. Eles têm é que aprender. Eles têm é que se interessar pelas coisas. Eles têm é que não sei o quê, não sei o quê. Eles têm é que devolver o teclado, né, Thales? Então, olha só. Eu, Amanda, não consigo diferenciar muito a minha personalidade de pessoa, de gente, minha formação humana, da minha formação enquanto docente, né, enquanto professor. Então, assim, se rolar da gente ficar amigo, eu vou achar muito massa, né? Tanto que eu vivo dando aqui minhas redes sociais para vocês. Inclusive, vou aproveitar esse momento, porque aqui no Projeto de Vida a gente conversa tanto, e daqui a pouco eu boto meu Insta para vocês, caso vocês queiram, né? Se aproximar um pouco mais, bater papo ali pelo chat, mandar dúvida, né? Mandar questionamentos, fotos. A gente tem sempre esse contato também por lá para a gente se aproximar também, porque eu acho que é importante. Mas o que nós temos é uma relação didática, é um contrato didático, é esse conjunto, né? De entendimentos, onde a gente tem uma relação saudável, onde a gente se respeita, e o nosso maior comprometimento aqui é com o processo de ensino e de aprendizagem, tá? Então, o contrato didático tem como função principal otimizar a aprendizagem e a relação com o saber, tá? E aí, esse aqui, olha, minha gente, eu vou dar até um zoom. Esse professor bonitão aqui é o professor Marciano, né? Ele também é professor aqui do Canal Educação e ele também é professor aqui do Projeto de Vida. Nós pegamos aqui a imagem dele. Eita, Nilton, desfaz o zoom para mim, por favor, querido. Que não está voltando não, ó, travou. Pronto. Aí, o professor Marciano dá um exemplo, né, de um professor muito inspirador que nós temos aqui no canal. Então, na mediação, né, essa mediação ela funciona como, deixa eu voltar aqui, que deu uma travadinha aqui na tela. Essa mediação, olha, pronto, vai com o teclado, com o mouse mesmo. Caneta. Agora passa o slide para mim, por favor. Eu consigo. Foi. Então, ó, a mediação é a intervenção intencional do professor para criar condições de aprendizagem. Minha gente, esse processo já mudou tanto que uma aula ela não começa e não termina sem a nossa interação. Vocês já repararam nisso? E isso não é só comigo, professora Amanda, não. Eu tenho certeza que na aula do professor Adriano, na aula dos demais professores, né? Do professor João Leno, do professor Gilson, né? A gente precisa interagir, criar condições de aprendizagem. Porque é muito importante que a gente escute vocês, tá? Então, essas condições de aprendizagem, elas vêm através dessa mediação, né? A gente precisa facilitar o processo de ensino-aprendizagem. A gente precisa contribuir com vocês, para o desenvolvimento do senso crítico, que, inclusive, minha gente, está um negócio sério, né? A gente está, inclusive, passando por um fenômeno, né, no nosso país, onde a gente está sendo bombardeado. No país, não, a gente passa por esse fenômeno há algum tempo, e é no mundo todo, onde a gente é, por exemplo, bombardeado de informações. Por quê? Porque nós temos acesso à internet, tá? Então, nós temos acesso à internet no celularzinho, tá bem ali o meu celular. O celularzinho vem, ó, menino, pegou a internet ali, você está com o mundo na mão, né? E com esses acessos, a gente tem muitas fontes de informação que nem sempre são informações verdadeiras, confiáveis. Só que é tanta coisa, né? É tanta informação chegando ao mesmo tempo que a gente não consegue diferenciar. Às vezes não dá nem tempo, né, Mariana, Manuel? Não dá nem tempo, Lohânia, a gente diferenciar o que é verdade e o que não é verdade.
é fundamental para a gente que está aqui nesse papel de professora, de professor, que vocês consigam, né, ter a formação desse senso crítico, tá certo? Esse senso crítico vai auxiliar vocês a diferenciar as coisas para poder formar as opiniões. Não é isso? A gente precisa saber o que está lendo, o que está observando. A gente precisa compreender se isso faz sentido, se isso é verdade mesmo, né? A gente passou agora mesmo por um processo importantíssimo para o nosso país, para o nosso desenvolvimento enquanto pessoas, enquanto profissionais, enquanto Estado, né? Enquanto país, que foi o processo eleitoral. E aí a gente viu que o grande espetáculo foi o das fake news, não é? Então, as mentiras, que arrumaram esse nome bonito agora para botar em mentira, né? Fake news, notícias falsas em inglês. As fake news tomaram de conta desse processo e deixaram muita gente confuso. E às vezes não dá nem tempo, né? Quando a gente tem, a Mariana está aqui com a gente dizendo que é um bom professor, é aquele que sabe organizar as atividades, percebe as dificuldades dos alunos, ajuda a refletir para tratar todos com cuidado e respeito. Que lindo, Mariana, eu também concordo com você, viu? Obrigada pela sua resposta. Muito legal. Então, a gente está aqui, como a Mariana falou, a gente precisa ajudar vocês a refletir. A gente não está aqui para dizer, por exemplo, o que a gente viu acontecer, olhe, vocês têm que votar no fulano de tal, ou no cicrano. Não, a gente precisa apresentar fatos, fazer com que vocês questionem, conheçam, comparem e façam as suas escolhas. Desconfie do professor que puxa a sardinha para o seu lado, né? É bom que a gente observe isso, mas que vocês, a gente tem que dar para vocês a condição dessa reflexão, tá? No caso da dúvida, de um questionamento mais profundo, claro que a gente tem que estar disposto a ajudar. Claro que a gente tem que ter a disposição de trazer à tona a verdade. Mas a decisão, ela é de cada um, tá certo? Logo, a gente precisa perceber que um professor, ele também precisa passar por esse processo de pensamento crítico. Não é porque é professor que é irrefutável a sua fala, né? Que é algo que não possa ser questionado, né? Eu já ouvi um ditado muito bonito que eu levo para a vida toda, desde o dia que eu escutei, que é assim, ó: tudo pode ser dito com uma colher de mel na boca. Vocês sabem o que é que significa isso? Tudo pode ser dito com a colher de mel na boca. A gente pode conversar do que vocês quiserem e imaginarem, mas desde que a gente esteja com a boca adoçada. Por quê? Para a gente não ser grosseiro, para a gente não desrespeitar e para a gente fazer um exercício que está em falta ultimamente, que é ouvir o outro. A formação da opinião de cada um, ela vem das experiências que a pessoa vive, ela vem das situações que a pessoa conhece, que a pessoa passa. E enquanto você não compreende essa situação toda, você está com o dedo julgando, ao invés de estar com o ouvido escutando. E tudo pode ser dito com a colher de mel na boca. Tudo pode ser dito, tudo pode ser conversado, desde que a gente não se desrespeite, né? Então, é muito interessante a gente fazer essa reflexão para compreender de verdade, né, que nós, enquanto professores e professoras, estamos aqui para trazer esse negócio que vocês separam aí as duas orelhas e enfeitam o pescoço para funcionar. A cabeça, a cachola, não é? Que não é para ter só vento dentro, não. A gente tem que ter muita ideia, a gente tem que ter muita opinião sobre as coisas, tem que criticar. E criticar não é dizer, eita, mas tá feio. Menino, mas tá bonito. Eita, mas eu não gostei. Eita, mas eu gostei. Criticar é compreender na raiz as coisas, tá certo? É compreender e questionar. É sempre importante questionar. Nunca percam a capacidade de questionar, de perguntar, né? De querer saber. Essa é a melhor coisa da vida, né? Então, a gente precisa também contribuir para esse desenvolvimento do senso crítico, como eu já havia colocado.
a participação e a inserção do aluno no mercado de trabalho, que vocês vão continuar tendo projeto de vida, inclusive a gente vai trabalhar muito isso, principalmente no terceiro ano, concedendo assim a oportunidade dele atuar como protagonista na sociedade. É muito difícil uma pessoa que tem senso crítico, por exemplo, virar massa de manobra. Depois pesquisem o que é esse termo, massa de manobra, né? Depois vocês vão entender do que é que a gente está falando, tá bom? Dessa forma, nós teremos a consciência de que ensino não é transferir o conhecimento, e sim possibilitar a construção dele de forma crítica e ativa na sociedade. Eu não estou aqui para passar o que eu sei, né? A gente está aqui para construir juntos, né, uma compreensão das situações. E é disso que a gente fala também no projeto de vida, né? Que interessante que é essa disciplina. Eu adoro ser professora de projeto de vida, né? Então, quem são os sujeitos da ação educativa? Então, são os profissionais, educadores e os educandos, que são vocês, nossos alunos, né? Nós trabalhamos em diversos setores da escola e a gente é responsável pelo funcionamento dela. Então, não é só o professor que vai ensinar algo para a gente. Tira um dia para bater um papo com um porteiro da tua escola, com uma merendeira. Tira um dia para conhecer a história de vida dessas pessoas com uma pessoa lá dos serviços gerais. Vocês sabiam que existem profissões que são invisibilizadas? São pessoas invisíveis. Todo dia você passa por ela, você não dá nem um bom dia às vezes. Toda pessoa tem uma história de vida. Toda pessoa tem um projeto de vida, né? Seria muito interessante que a gente tivesse disposição para aprender com essas pessoas. Às vezes, uma história que a pessoa conta, uma frase que a pessoa diz, muda totalmente o teu jeito de pensar sobre alguma coisa. Sabia? Vamos abrir a cachola e se abrir para esses diálogos. A gente aprende com todo mundo que faz parte da escola. A educação, ela não acontece só dentro da sala de aula, né? Porém, nós aqui, professores, nós temos uma formação profissional para ensinar, né? E esse ensinar é justamente essa facilitação que a gente faz para que vocês consigam absorver os mais diversos conteúdos, temáticas, situações e por aí vai, né? Então, a gente estuda para poder ser professor e professora, né? Eu sou formada em licenciatura plena em ciências biológicas, por exemplo. Então, eu sou professora, eu sou formada professora de biologia com muito orgulho, né? Eu sou formada em licenciatura plena em pedagogia. Então, a pessoa é pedagoga, ela está lidando com o ofício de ensinar. Para isso, a gente se prepara. E outra coisa, a gente não se prepara lá só quando a gente está na universidade estudando, não. Enquanto a gente trabalha, a gente está estudando. Alguém aí já pensou em ser professor quando for estudar, né? Para se graduar em alguma formação, né? Tem gente que pensa assim, vou ser professor. Eu, inclusive, quando era criança, eu brincava demais. Eu tinha um quadro e eu ficava brincando de dar aula lá de um monte de coisa para minhas bonecas, para as minhas vizinhas que eram menores. Eu botava as minhas vizinhas pequenas sentadas. Bora, senta aí que eu vou dar aula para vocês. Então, eu sempre gostei, né? E não estou à toa aqui. Eu gosto. É uma coisa que eu sempre quis fazer. Assim como todas as outras coisas que eu desenvolvo, né? Então, os educandos que são vocês são esses indivíduos que se encontram em processo de aprendizagem e formação. Nós também, enquanto professoras, estamos, né, nesse processo de aprendizagem e de formação, né? A gente não para de estudar, a gente não para de buscar formas, a gente não para de buscar formas de trazer nosso conteúdo aqui para vocês de uma forma que vocês se sintam atraídos, tenham vontade de ficar. É tão bom quando eu estou aqui, 9 horas da noite, numa segunda, que eu faço uma pergunta e a galera responde no chat. Rapaz, é massa demais. Chega a aula, anda ligeiro, menino. Porque aí, enquanto vocês respondem no chat, aqui fica uma conversa danada também com os meus colegas, né? Que estão aqui. A gente dá uma pausa, conversa sobre o tema da aula, conversa de outras coisas, volta, trago para vocês a nossa conversa. Então, é uma construção coletiva
esse processo de ensino e de aprendizagem. Todo dia antes de dar aula, pode ter certeza que a gente estudou foi muito, não foi não, professor Adriano? A gente estudou foi muito. Tanto lá naquele tempo que a gente se formou, quanto a gente vai buscando as notícias, as novidades sobre aquela temática, né? Nosso mundo, ele não está rodando, ele está voando. É muita notícia, é muita informação. E a gente precisa ter esse cuidado, né? Então, a gente está nesse processo. Então, na escola, tudo e todos que nela atuam, educam os estudantes, os educadores, os pais, os colaboradores, gestores, professores, os espaços. Eita, essa aqui foi massa. Como assim, professor? O espaço educa a gente. Vocês sabiam que aqui nós temos polos que estão dentro de assentamentos? Vocês sabem o que são assentamentos? Hã? Existem polos que assistem aula, inclusive do projeto de vida, diretamente de dentro de quilombos, como eu já dei aula para quilombola aqui no nosso projeto de vida. Vocês sabiam que nossas aulas do canal Educação chegam, inclusive, nas escolas do campo, né? Então, a gente está alcançando os mais diferentes espaços. E a gente tem que estar aqui justamente preparado para lidar com a diversidade das pessoas. Esses espaços também ensinam, né? Os espaços onde estão as nossas escolas ensinam demais sobre nós. Por isso que a nossa educação, ela precisa ser contextualizada. A nossa educação, ela precisa levar em consideração o lugar onde eu vivo, né? Nós, por exemplo, estamos no Nordeste, né? Nós temos um clima, uma vegetação, uma fauna, uma flora e pessoas totalmente adaptadas e cheias das tecnologias e inclinações e adaptações para lidar com a seca, por exemplo. Coisa que não tem na Amazônia, como tem aqui, coisa que não tem na região sul-sudeste, como tem aqui, coisa que não tem na região centro-oeste, como tem aqui. Só é desse jeito aqui. Então, eu preciso trazer esse espaço para dentro de todas as minhas disciplinas. Considerar o tanto e como e quanto esse espaço me ensina, né? Os tempos que mudam muito, a arquitetura, a ambiência, a própria organização do círculo e a comunidade escolar, né? Então, ser professor, gente, exige muita muita dedicação, né? Muito preparo. A gente precisa adquirir muitos conhecimentos, né? Pesquisas e constante atualização. A gente não para de estudar nunca, nunca. Tá? E aí, a gente ainda, né? Tem essa importância para toda e qualquer profissão. Toda e qualquer profissão que uma pessoa é formada, ela passa na mão de professores que lhes instruíram, não é verdade? Então, a gente está aqui com essa extrema importância por todas as outras profissões, para todas as outras profissões. Né? Então, a gente precisa planejar processos curriculares de ensino e aprendizagem, mediar a construção de conhecimentos, buscar a fundamentação teórica pedagógica, desenvolver metodologias e técnicas didáticas. Então, antes que a gente encerre nosso primeiro momento aqui, eu quero saber se vocês que estão aí nos nossos polos e no YouTube assistem a aula com o celular. Vocês estão com o celular de vocês aí, se vocês têm internet. Porque buscando essas metodologias e técnicas didáticas, a gente pode fazer um monte de atividade aqui usando o celular, né? Então, a gente pode fazer e vai fazer. Tragam o celular para a próxima aula, que a gente tem bastante coisa para desenrolar aqui no nosso projeto de vida, tá certo? Um beijo, ótima noite, tenha uma ótima semana. A gente se encontra de novo segunda que vem aqui no nosso projeto de vida, beleza? Cheiro bem grandão para tudinho, para tudinha. Até mais, boa noite. Tchau, tchau.